Boa tarde a todos, o meu nome é Eric Henrique, eu faço parte do grupo composto pelo Alexandre Roque, a Bruna Gomes, o João Paulo e o Ronaldo Zica. Hoje iremos falar sobre gravitação universal, especificamente com o tema de buracos negros, onde vamos aí dar uma definição, apresentar características e curiosidades sobre o tema. Bom, como iremos tratar os buracos negros, primeiro precisamos entender o que são buracos negros. Um buraco negro é um objeto de massa quase infinita, localizado em uma região do espaço com um campo gravitacional muito intenso. Ele é caracterizado como resultado da morte de uma estrela supermassiva, ou seja, são restos de uma estrela que se colapsou sobre sua própria força gravitacional. A intensa gravidade de um buraco negro comprime a matéria até que não haja mais espaço entre os átomos. Bom, em uma abordagem mais científica, vários cientistas acreditam que existem diversas dimensões de buracos negros, as quais variam desde o tamanho de uma bolinha de gude ou até bilhões ou bilhões de quilômetros de raio, podendo ter massas maiores que a do Sol. Após a formação de um buraco negro, ele pode continuar a crescer. Bom, mas como? Absorvendo a massa do ambiente ao seu redor. E quais poderiam ser essas massas? Poderiam ser estrelas ou até mesmo se fundir com outros buracos negros, tornando-se supermassivos com milhões de massas solares. Bom, a massa solar é representada por este símbolo, a fins de curiosidade, e o valor dela é 1,9891 vezes 10 elevado a 30 quilos. Quem tiver mais interesse, é essa a representação. Bom, e quais são as características de um buraco negro? Bom, como eu falei anteriormente, o surgimento de um buraco negro está inteiramente relacionado com a morte de estrelas. Então, logicamente, existe um relacionamento entre buracos negros e estrelas. Bom, e o nascimento de um buraco negro surge através realmente de estrelas, que surgem em áreas de concentração de gases como o hélio e o hidrogênio. Em virtude da gravidade, as moléculas se contraem e formam as estrelas. E em virtude destas, as altas temperaturas provocam a queima dos gases e a emissão da luz. Bom, mas como se desenvolve um buraco negro? O brilho e a idade das estrelas depende das reações nucleares no interior delas. Assim, a vida de uma estrela não é eterna e está relacionada com a sua massa. Além disso, no interior de sua estrela estão ocorrendo fusões nucleares que criam uma pressão para fora, ao mesmo tempo que a força da gravidade puxa tudo para dentro. Bom, a partir do momento que a estrela morre, isso pode ser definido como acaba o combustível da estrela, entre aspas. Ou seja, suas partes externas caem sobre o núcleo de uma forma muito violenta. Esse núcleo possui uma elevada força de atração e a estrela começa a se contrair, atraindo tantas partículas quanto a luz. Caso essa estrela consiga se sustentar, ela se torna uma anã branca. Caso contrário, é representado que sua força gravitacional é suficiente para entrar em colapso por completo, e é dado isso que se forma o buraco negro. Brilho dos buracos negros. Os buracos negros são invisíveis aos olhos humanos, já que eles não emitem luz. Dessa forma, a visibilidade de um buraco negro se dá quando ele está orbitando junto com uma estrela. Nessa estrela é produzida luz de alta energia e os cientistas conseguem visualizar a manifestação dessa luz. Em relação ao campo gravitacional dos buracos negros, ele atrai corpos celestes em sua direção. E aí, dependendo da massa desses corpos celestes, ou eles podem ficar orbitando em torno dele, que é o que acontece com as estrelas, por exemplo, ou esses corpos podem ser atraídos para o seu centro. Então, o que a gente vê nessa foto que foi registrada do buraco negro, por exemplo, não é o buraco negro em si, mas a sua sombra. Então, o que a gente está vendo aqui em volta é chamado o anel de fótons, né? Que é uma área que fica fora do horizonte de eventos do buraco negro, que é possível ver a luz que está perto, mas ainda não entrou no horizonte de eventos e ainda não está presa dentro do buraco negro.
Curiosidades. Acredita-se que em todas as grandes galáxias tem um buraco negro supermassivo ocupando seu centro. E, ao contrário do que a gente vê na maioria dos filmes, os buracos negros eles não sugam tudo que está na sua volta. O que acontece, na verdade, é que o seu campo gravitacional pode prender planetas e estrelas em órbitas espirais. Mas e se a gente chegar perto demais? Para que algo seja de fato sugado, assim como a gente vê nos filmes, na ficção científica, é necessário que atinja uma distância mínima do centro. E essa distância é chamada o horizonte de eventos. Então, nessa foto que a gente tem aqui à esquerda, a gente tem o buraco negro aqui no centro e o horizonte de eventos que está aqui circundando esse buraco negro. Boa tarde, meu nome é João Paulo. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Bom, eu quero começar falando sobre o horizonte de evento. O horizonte de evento nada mais do que a fronteira entre essa parte escura do buraco e a luz. Ele é toda essa região aqui. Bom, o buraco negro, em volta dele ocorrem essas distorções da luz por conta da massa, da grande massa do buraco negro. Aqui a gente está falando sobre horizonte de eventos e uma curiosidade bacana é que a força que o buraco negro está absorvendo as coisas é tão grande que nem a luz mesmo consegue escapar. Um objeto que seja algo para conseguir sair dessa força, a velocidade dele tem que ser maior do que a velocidade da luz para conseguir escapar. Aqui ainda eu vou falar sobre singularidade. A singularidade, ele é um ponto no centro do buraco negro que ele possui uma densidade infinita. Esse seria aqui, onde está concentrado a sua massa. E falar agora sobre o raio. Bom, o raio de Schwarzschild. O raio ele recebe esse nome por conta de Karl Schwarzschild, que criou a equação após Einstein ter proposto. Einstein propôs ela, só que disse que era impossível, ela seria aquilo ali mesmo, ela era impossível, só que ele foi lá e conseguiu resolver. Essa equação é associada a todo corpo material, é usada principalmente na física e na astronomia. Vou explicar um pouco sobre ela, né? O R aqui vai ser o raio. O G, ele é uma constante gravitacional, que equivale a 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. O M é a massa do objeto proposto e C é a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho sobre a gravitação universal. Os idealizadores foram o Alexandre, a Bruna, o Eric, eu, João Paulo e Ronaldo. Estamos à disposição das dúvidas aí, se alguém estiver precisando. Agradeço a todos. Tenham uma boa tarde.